E depois ela morreu, e aí vem aquela questão que ela se tornou uma estátua de sal. O que é estátua de sal? Eu não entendi isso. Na verdade, veja bem, quando diz aqui essa questão da estátua de sal, vou explicar para vocês. Quer ver quando fala que a parte que ela vira uma estátua de sal? Diz assim, olha... Ela olhou para trás. Abraão, a prova maior, que a gente lê na Bíblia... Deixa eu ler a Bíblia primeiro. Gênesis 19, verso 25. Vou ler do 23 em diante. O sol estava nascendo sobre a terra enquanto Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Muito que a gente vê lá na arqueologia. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Olha exatamente o que eu vi lá. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ponto. Só isso que a Bíblia fala. Aí a gente lendo isso, os filmes mostram que aquela mulher, ela subindo e depois ela olha para trás e congela como se fosse aqueles, sabe, a medusa, que o camarada olhava para ela e virava estátua, é isso que a gente imagina. Mas não é o fato de olhar para a cidade que a fez virar estátua de sal. Tanto é que, poucos versos depois, no verso 26, diz assim: Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e toda a campina e viu que da terra subia fumaça. Abraão também olhou para a cidade, não virou estátua de sal. Então o problema não é olhar. Quando fala que ela olhou para trás, é uma expressão idiomática do hebraico. Sim. É igual lech lechá. Olhou para trás dá a entender que ela voltou para a cidade. E deve ter sofrido aquele bafo que a gente enxofre. De enxofre caiu, você está entendendo? E veio todo o enxofre por cima e aí... como aconteceu em Pompeia e Herculano, que muita gente voltou para pegar dinheiro e morreu no Vesúvio. Não, isso aqui é metafórico também. Assim, no sentido de tem uma grande mensagem em olhar para trás. Né? Olhar para trás. Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então pensa assim, né? Assim, vamos voltar para o começo da história de Abraão. Abraão, Deus pega e fala assim, abandona a parentela, a cidade, abandona tudo e vai. Abraão foi. Aí, voltar. Aí imagina que assim, aí ele pega e olha pra trás. Ele tá falando aqui sobre o seguinte, sobre... Ah não, cara, mas não consigo abandonar aqueles meus vícios antigos, aquelas pessoas que eu gosto, aqueles hábitos que eu tenho, vou voltar. Aí você sai fisicamente de lá, mas você não deixa aquilo ser dentro de você, né? E eu acho que nesse caso é aquela pessoa que se acostumou a viver nessa região pecaminosa. É aquela pessoa que fala, não, vou mudar de vida. E ela decidiu ir, mas ela não tratou aquilo dentro dela, então ela acaba não seguindo em frente, não conseguindo seguir em frente. Então acho que é uma grande metáfora sobre a vida, né? Sobre pra gente conquistar coisas novas, a gente ter que abandonar coisas antigas, resolver problemas antigos. E até se a gente pega depois Josué passa por isso, né? Exatamente. Eles não vão... te mandei eu, vá ser corajoso. Exatamente. E aí tem uma cidade que eles vão conquistar e aí uma pessoa pega um bem consagrado e por isso eles não conseguem seguir em diante. Foi Jericó. Porque como eles não resolveram um plano antigo, eles não conseguiram seguir em frente, né? E você vê que o Ló, ele tava com status. Aí lembra que eu falei que o sucesso sem a sabedoria, ele tem vida curta? Ele tava com status, ele cresceu. De repente, naquele momento, tá tudo bem aqui, ó, eu separei de Abraão, tô melhor financeiramente do que antes. E outra coisa... Perdeu a família e depois perdeu tudo. Ô, Rodrigo, e aqui assim, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Não tá dizendo que outras pessoas também não se transformaram em coluna de sal. Exatamente.